Fala, rapaziada, mais uma aula aí, ó. Vem comigo agora, mineração. Chegamos, século XVIII, estamos aí, século XVIII. Vamos falar sobre aí as mudanças que ocorreram aí, né, na colônia após a descoberta do ouro, tá? Mas deixa eu falar uma coisinha aí para você, concurseiro da ESA, tá? A mineração é importante, precisamos saber, né, as características, a mudança, o desenvolvimento, tá, que aconteceu dentro da colônia após a descoberta do ouro pelos bandeirantes. Entretanto, tá, não é um tema que tem muita incidência. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Hoje eu vou falar para vocês as mudanças, né, na administração, que houve uma mudança, houve um controle de Portugal muito mais rígido, porque agora Portugal achou aquilo que ele desejava desde a época do descobrimento, que era o ouro, e também, tá, são as principais taxas, as principais datas, tá? Então, ou seja, é isso que a banca da ESA cobra, tá? Então, ou seja, não só a banca da ESA, mas como também a banca da SpaceX, tá? Então, eles gostam de cobrar sempre assim, quais foram as mudanças do campo administrativo, que teve uma mudança no campo administrativo, quais foram os impostos, as principais datas e as principais mudanças. Sempre aquela pegada de concurso militar, causas, consequências e características, beleza? Então, vamos lá, não vamos perder tempo, né? O assunto é grande, mas vamos lá. Quem descobriu? Há um debate muito grande aí, tá? Mas quem descobriu, na verdade, ali na região onde hoje é chamada Caeté, em Minas Gerais, tá? O Antônio Rodrigues Arzão, em 1693. Mas, pô, oficialmente começou a exploração de ouro mesmo após a descoberta de Antônio Dias de Oliveira, em 1698, tá? Então, ou seja, o Coxiba, ele cita, tá, o Antônio Dias de Oliveira, em 1698, quando realmente começou a exploração de ouro, tá? Mas o achado, achou, mas não começou a explorar, foi em 1693, ou seja, 5 anos antes, com outro Antônio, só que o Antônio Rodrigues Arzão. Mas vamos lá, o que aconteceu? Quais são as mudanças aí? Agora encontrou ouro. Portugal, né, desde 1500 queria ouro, não tinha encontrado. Agora os bandeirantes encontraram ouro. Então tem que ter uma mudança administrativa. E qual vai ser a principal controle metropolitano? Sem dúvida nenhuma, será as intendências das minas, tá? Que será criada em 1702. E qual era a finalidade, né, da intendência de Minas? De conceder datas. Olha só, nome chato, né? Datas. O que seriam datas? Datas são terras que seriam concedidas aos descobridores, aos mineradores. E quem poderiam ser mineradores? O colono que tivesse no mínimo 12 escravos, ele poderia ser considerado um minerador. E aí ele ganhava uma data. E essa data era concedida pelos intendentes, e também o intendente ficava responsável por cobrar os impostos, tá? Vou falar dos impostos à parte. Outra também administração que vai surgir 20 anos depois, será as casas de fundição, ou seja, devido ao contrabando que vai começar a ocorrer nas regiões de Minas Gerais, porque inicialmente a extração de ouro vai começar aonde o ouro foi encontrado, nas regiões das Minas Gerais, mas depois os bandeirantes também vão encontrar ouro também no atual Goiás, atual Mato Grosso, tá? Então, ou seja, o contrabando era grande. Então, o que o governo português vai fazer? Vai criar as casas de fundição, vai proibir que o ouro que circulava, tá, em Portugal, aqui no Brasil, o ouro que circulava, que era através de pedra, ouro em pó, tá proibido. Só pode circular ouro fundido, ou seja, ouro em barra. Então todo o ouro extraído deveria passar pelas casas de fundição, ser derretido, entrar numa forma, né, para ficar no molde de uma barra, e tinha que ter o selo real, tá? Então é nesse momento aí que vai ser criadas as casas de fundição para evitar o contrabando e garantir o quinto, tá? Porque o contrabando era demais. Tanto é que vai surgir aí o termo do santo do pau oco, né, onde era contrabandeado muito, que os santos na época, né, eram feitos também de madeira, todo mundo carregava um santinho, todo mundo tinha um santinho, isso é muito típico da época, e como, né, madeira por dentro era oco, e ali carregavam, né, os contrabandos, né, para poder fugir dos impostos dos intendentes, né, que representavam a coroa portuguesa aqui. Lógico que, como os padres, né, por serem homens religiosos, eles não recebiam essa vistoria, passavam direto, né, pelas vistorias dos intendentes, então eles serão aí um dos grandes contrabandistas também aqui no Brasil, tá? Por causa destas descobertas, os intendentes também vão proibir, vão expulsar
as ordens religiosas de Minas Gerais, mas seja o que for, as casas de fundição, tá, ela vai proibir a circulação de qualquer ouro em pó ou qualquer ouro em pedra. Todo ouro agora extraído tem que passar pelas casas de fundição, tem que ser fundido e ganhar o selo real. Tá? Então vamos lá, os principais impostos. O principal, sem dúvida nenhuma, é o quinto de uma parte, tá? O quinto não foi inventado na época da mineração não, gente, tá? Sempre teve o quinto aqui no Brasil, desde a época das capitanias hereditárias, tá? Tudo que fosse extraído, tudo que fosse achado, tá? A quinta parte, ou seja, 20%, pertencia à coroa de Portugal, beleza? Então, ou seja, o quinto vai ser mantido, só que agora vai ser através da extração de ouro, tá? E outro imposto também que vai ser criado em 1703 vai ser o chamado capitação. Capitação vem de cabeça, tá? É um imposto antigo da época medieval, tá? Que, ou seja, o minerador ele tinha que pagar por cada cabeça de escravos. E quanto ele pagava? Ele pagava 17 gramas de ouro por cada escravo, independente de quanto você vai arrecadar. Tá? Lógico que isso aí vai causar insatisfação dos colonos, dos mineradores, mas seja o que for, tá? Isso mostra como esse período aurífero, tá? Foi um arroxo muito grande de Portugal aqui na colônia, porque você lembra da aula passada, Portugal estava passando por uma crise financeira após a restauração, né? A colônia também estava passando por uma grande crise financeira por causa da decadência do comércio do açúcar, por causa da concorrência antilhana. Então, ou seja, quando eles descobrem o ouro, eles não vão perder tempo, eles vão arrochar, né, o controle fiscal aqui muito grande. Então também tinha a captação e também vai ser criado em 1718 a finta. O que era a finta? Tá? Cada região aurífera, onde era explorado aí o ouro, destaque aí para Vila Rica, Caeté, Sabará, entre outras, né? Mas as grandes cidades aí, São João del Rei. Então, ou seja, cada região aurífera tinha que pagar, né? Ou seja, tinha que declarar 30 arrobas anuais, tá? E isso aí, lógico, também vai causar insatisfação. Entretanto, tá? Apesar da insatisfação, mas no início, tá? A terra era virgem, estava todo mundo indo para lá, explorando, né, o ouro, e aí a partir de 1750 começa a ter um esgotamento das jazidas. E aí o que a coroa portuguesa vai fazer? Como era típico de Portugal, é típico da metrópole, arrochar ainda mais. Houve uma diminuição na arrecadação dos impostos. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar os impostos. E em 1751, em pleno esgotamento das jazidas, o que o rei de Portugal vai fazer? Ele vai aumentar a finta, tá? Agora, em vez de ser 30 arrobas, agora serão 100 arrobas anuais por região aurífera. Isso vai causar uma insatisfação enorme. Isso também vai ser um motivo, tá? Que vai levar aí a Inconfidência Mineira, mas isso aí é um outro papo que a gente vai ver lá na frente. Então se liga aí, tá? Nos impostos, o quinto, captação e a finta, beleza? E as características, professor, como é que as coisas começaram a acontecer lá naquela região, que agora houve uma mudança muito drástica, porque a nossa economia era no século XVI, século XVII, no Nordeste brasileiro, próximo do litoral, e agora no século XVIII está no interior do Brasil, está no centro do Brasil, tá? Então, ou seja, vai ter uma mudança muito grande. Outra questão também, por causa da crise do açúcar, vai ter uma emigração muito grande, vai ter uma migração muito grande para a região do centro do Brasil, também vai ter uma imigração muito grande, muitos portugueses, muitos outros europeus vão vir para o centro do Brasil para tentar o quê? A sorte através da descoberta do ouro, tá? Então, lógico que isso vai acontecer o quê? Alguém vai ter que abastecer o centro do Brasil, alguém vai ter que abastecer aquela população. Houve um aumento populacional muito grande, só para vocês terem uma ideia, em 1680, 1600, a população aqui na colônia era de 300 mil. Em 1780 eram de 3 milhões e 300 mil pessoas. Ou seja, quem vai abastecer? Então, a economia aurífera ou a economia mineira, que é a mesma coisa, trouxe um aumento populacional. E se há um aumento populacional, tem que abastecer essa população. Então essa população vai ser abastecida com o quê? Com a pecuária sulista, vai ser abastecida também com as drogas do sertão que vem do norte. Então é neste momento, na economia aurífera, no século XVIII, vai começar a ter uma integração na colônia entre o norte e o sul para abastecer o norte. Então vai começar a surgir um mercado
mercado interno, e você lembra que não pode ter mercado interno numa colônia, mas é impossível controlar isso, tá? Agora cuidado, não confunda, professor, acabou o pacto colonial. Não, continuava o pacto colonial, mas devagarzinho vai surgir uma economia interna, vai ter uma integração entre as capitanias para abastecer o centro do Brasil, porque agora a economia se encontra onde? No centro do Brasil, beleza? E aí, professor, se aonde tem aumento populacional, aonde há mercado interno, há também o que? Uma urbanização. Então, uma outra característica também aí da economia aurífera vai permitir a urbanização aqui no Brasil. E se vai ter urbanização, também vai ter uma classe média consumidora, vai ter mobilidade social, vai ter uma mudança na estrutura social aqui do Brasil, tá? Assim, antes, na época do açúcar, era senhores e escravos, Agora vai ter mineradores, vai ter homens livres, mas esses homens livres, tá? Tem vários tipos de homens livres, tem os classe média alta, classe média baixa, ou seja, funcionários públicos, clérigos e, lógico, na base de tudo, a mão de obra escrava. Professor, não vai acabar? Não, gente, não acaba, mantém. Mas outro detalhe também, não foi só o ouro que foi descoberto, tá? Também foi descoberto diamantes em 1729 na região hoje chamada Diamantina, naquela época era chamada Arraial do Tijuco, foi descoberto diamantes. E aí foi encontrado um novo metal precioso, lógico que esse metal é muito mais valioso que o ouro. E Portugal não perdeu tempo, né? Lógico que vai criar uma nova intendência, vai ser chamada Intendência dos Diamantes, em 1734, né? Normal, não vai mudar nada a característica aí da exploração, vai continuar aquela exploração ali forte, né? E aquele arroxo fiscal muito forte ali na região. E destaque também, tá? Que em Portugal, a partir de 1750, Marquês de Pombal vai ser o primeiro ministro do rei. Tá? Agora, o que a gente precisa saber desse cara? Ou seja, o que ele fez aqui no Brasil, o que ele fez em Portugal não interessa pra gente, tá? Essa é a história de Portugal. Para nós, história do Brasil, ou seja, quais foram as principais reformas que foi realizada. Então vamos lá. Em 1759, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai mudar as capitanias hereditárias para capitanias reais. 1763, mudança da capital. A capital vai sair de Salvador para o Rio de Janeiro. Lógico que isso é importante, por quê? Porque onde é que está o ouro? O ouro está no centro do Brasil. Para onde é escoado esse ouro? Né? Ou seja, do centro do Brasil até Portugal. Tinha que descer a Serra da Mantiqueira para chegar aqui nos portos. Qual era o porto mais próximo? Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Paraty. Ou seja, então por que a sede do governo está fazendo no Nordeste? Precisava vir para o Sudeste. Então vai ter uma mudança. Então, ou seja, ele muda a capital da cidade de Salvador em 1763 para o Rio de Janeiro, para ficar próximo da economia mineira. Outra mudança também, tá? Em 1750, como já foi dito, ele vai ter um esgotamento das jazidas. E o que ele vai fazer? Em 1765 ele vai criar a derrama. Esse imposto vai causar uma grande insatisfação nos colonos, tá? Porque o que é a derrama? São os impostos atrasados. Mas qual imposto atrasado? A finta de 100 arrobas. A quem não conseguisse, a região que não conseguisse declarar 100 arrobas anuais sofreria a derrama. E o que era a derrama? Ou seja, os intendentes, os dragões, iriam invadir as propriedades dos mineradores e iriam confiscar bens até completar os 100 arrobas que faltava daquela região. Isso aí vai causar uma grande insatisfação, porque Portugal vai ver a sua arrecadação diminuindo, e essa arrecadação diminuindo não vai ser por causa por causa não só do contrabando, mas do esgotamento das jazidas. E o que ele vai fazer? Ele vai arrochar mais ainda. Tá? E a derrama é um dos motivos aí da Inconfidência Mineira. Mas, seja o que for, tá, isso aí é uma história à parte, a gente vai ver numa aula à parte. E outro detalhe também, gente, em 1720, não é uma reforma de Pombal, mas relembrando aqui, em 1720 vai ter também uma mudança. Os governadores gerais passarão a se chamar vice-reis. Beleza, gente? Então, é um período longo, então quase um século, mas para você, concurseiro da ESA, para você também, pode da SpaceX, caso queira fazer a história da SpaceX, gente, eles sempre cobram causas, consequências e características. E é um tema que não tem muita incidência. Então você aí, fechando agora a aula, o que você precisa focar?
Foca qual foram as mudanças administrativas. Intendência das Minas, tá? Responsável por conceder as datas e cobrar o quinto. As casas de fundição, ou seja, só podia ser circulado agora ouro em barra e com selo real para garantir o quinto. Os principais impostos, sem dúvida nenhuma, o quinto, tanto que o termo quinto dos infernos surge aí, o quinto dos infernos, né? Que tinha por causa do contrabando que acontecia. Também outro imposto aí, captação, outro imposto, a finta, tá? Principal característica, a mão de obra escrava não vai acabar com a mão de obra escrava, vai continuar tendo a mão de obra escrava, a base, a força motriz da nossa economia brasileira, infelizmente, vai ser a mão de obra escrava africana, tá? Como é que vai ser explorado esse ouro? Através do ouro de lavagem, o ouro de aluvião. O que é isso? São técnicas rudimentares, duas formas que eu posso extrair o ouro, né, de aluvião, ou seja, eu posso extrair através da faiscação, que é, né, pequenas extrações, ou seja, poucos mineradores, o cara podia trabalhar até sozinho, através de um instrumento simples chamado bateia, espécie de uma peneira, que ele trabalhava ali no leito dos rios, tentando pegar um ouro em pó. E também tinha a lavra, aí a lavra já era uma grande extração, né? Já era uma extração em larga escala, com grandes números de escravos, lógico, não, funcionários não, eram escravos, grande número de escravos trabalhando aonde? Nos veios dos rios ou nos morros, né, onde extraíam, né, pedaços já maiores e quantidades maiores de ouro. Tá? Então também responsável aí pela integração das capitanias, que vai gerar um mercado interno, e o mercado interno vai levar à urbanização. Tá? Então esses são os detalhes aí, e as datas importantes, não esquece, 1720, tá? Vai deixar de ser governador geral para vice-rei, 1750 vai ter um esgotamento das jazidas, 1759, o fim das capitanias hereditárias e passa a se chamar capitanias reais. 1763, mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E 1765, a derrama. Beleza? Então tá fechadinho isso aí. Pegou esse resumão, agora foca o quê? Como é que eu vou fixar isso? Através dos exercícios, beleza? Não é um tema que não tem muita incidência, mas se cair, não pode cobrar mais nada além do que isso, beleza? Então, gente, qualquer dúvida, posta aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.